Com mais de 122 milhões de baixas e contando, a Rússia está sangrando por cada centímetro da Ucrânia que conquista, mas a Rússia não vai parar de avançar. 2026 trará mais ofensivas, mais mortes, mais destruição para a Rússia. Vladimir Putin e seus cúmplices do Kremlin agora precisam se preocupar com mais do que apenas a defesa sólida da Ucrânia. Enquanto eles lutam para encontrar outra solução além de simplesmente jogar mais soldados nisso. Como tática militar, a Ucrânia está planejando mudar a cara da guerra. Putin não pode impedir o que está por vir por um motivo simples. A Ucrânia está partindo para a ofensiva. O comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Siersky, afirma que é hora de a Ucrânia atacar a Rússia com força, pois Moscou não vai encerrar a guerra iniciada por Putin. As diretrizes para ações ofensivas seguem as mesmas, apenas mudam o momento, quantidade de equipamentos e pessoal. O restante permanece igual. Eles estão mantendo seus planos, informou a Emassias Ucrânia. Siersky afirmou isso durante uma entrevista à LBUA. Há uma mensagem para o povo da Ucrânia e aliados. Não importa o que Putin diga sobre paz. Ele quer, na verdade, erradicar a Ucrânia. Essas ofensivas russas podem não ter o resultado que Putin espera, mesmo sem a mudança de estratégia da Ucrânia. Explicaremos o motivo mais adiante no vídeo. Voltando aos comentários de Siersky, o comandante-chefe da Ucrânia deixou claro que acredita que um ataque forte é tão importante quanto uma boa defesa, e a Ucrânia vai seguir essa linha de pensamento. Em 2026 faremos uma operação defensiva estratégica, mas sabemos que a vitória exige mais do que defesa. Por isso, realizaremos ações ofensivas para manter a iniciativa operacional, explicou Siersky. Cenário apocalíptico para a Rússia, já que o Kremlin esperava que a Ucrânia apenas se defendesse. Esse era o cenário ideal para Putin, pois as carcaças dos soldados que ele envia em massa para a morte acabariam rompendo essas defesas. A Ucrânia entende muito bem essa estratégia de desgaste e já disse que basta. Então, está partindo para o ataque novamente, como fez no verão de 2023, e há lições a serem aprendidas com esse esforço fracassado. Antes de chegarmos às lições, a grande pergunta é: por que agora? 2 motivos principais. A Ucrânia nunca esteve tão preparada para esse tipo de operação e a Rússia está tão enfraquecida que talvez não consiga impedir o avanço ucraniano. Vamos começar pela Ucrânia. Siersky ele mesmo explica um dos motivos pelos quais a Ucrânia vai lançar mais ofensivas em 2026, com seu comentário casual de que entende, como qualquer um, que nenhum país vence uma guerra só com defesa. No entanto, atacar sem uma estratégia real não é um plano de ação sólido para Siersky. A reestruturação das Forças Armadas da Ucrânia permitirá mais operações ofensivas em 2026, tornando o desafio para as tropas de Putin muito diferente. Veja as principais reformas da Ucrânia. O país teve que criar corpos durante a guerra com a Rússia, pois não os possuía no nível necessário antes da invasão de Putin. Esse trabalho está quase concluído, afirma Siersky, e isso significa que a Ucrânia deixou de lado a estruturação temporária de tropas e comando para algo muito mais profissional e muito mais perigoso para a Rússia. Isso permitiu aliviar o sistema de comando, disse Siersky sobre as reformas centrais. Antes disso, o sistema de órgãos de comando era baseado em estruturas criadas temporariamente. Grupos táticos operacionais, militares e oficiais eram designados para eles em regime de rodízio. Por certo tempo, eram afastados das funções principais, prejudicando a gestão. O exército da Ucrânia é mais enxuto do ponto de vista organizacional, o que significa que seus líderes podem tomar decisões mais rapidamente e seus soldados podem executar com precisão. Especificamente, Siersky menciona que os atuais comandantes de corpo permanentes têm cada um certo número de brigadas subordinadas a eles, todas operando sob o controle do comandante. Essa reestruturação traz mais eficiência na implantação e apoio, afirma o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, e o resultado para a Rússia tende a ser desastroso. Ainda há trabalho, pois as brigadas estão sendo transferidas para novos departamentos. Mas Siersky diz que a Ucrânia planeja colocar essas peças finais do quebra-cabeça organizacional ainda este ano. O que ocorreu na Ucrânia nos últimos meses revela o significado dessas reformas. Do lado ofensivo, citamos a contraofensiva fracassada da Ucrânia no verão de 2023. Vamos analisar os erros dessa operação, dos quais Siersky e equipe aprenderam. Porém, pouco se noticiou na grande mídia durante boa parte dos últimos meses de 2025 que a Ucrânia realizou pequenos contra-ataques que reverteram muitos avanços russos. Levamos você à cidade de Pokrovsk, no Oblast de Donetsk,
região de Donbass. Durante grande parte de 2025, as forças da Rússia tentaram cercar Pokrovsk. Assentamentos foram capturados ao redor da cidade e a Rússia começou a infiltrar tropas na própria Pokrovsk, em um esforço para estabelecer pontos de apoio a partir dos quais pudesse lançar uma ofensiva de múltiplas frentes contra a cidade. A Ucrânia não expulsou a Rússia de Pokrovsk, muito pelo contrário, já que cada centímetro da cidade devastada pela guerra ainda está sendo disputado neste exato momento. A Ucrânia realizou contra-ataques que desaceleraram tanto o avanço russo que ele não atingiu as metas de Putin. Primeiro, tomar Pokrovsk no verão, e depois, tomá-la até meados de novembro, Pokrovsk ainda resiste. E uma grande parte do motivo disso é essa. A segunda metade de 2025 viu a Ucrânia realizar o que pode acabar sendo uma versão protótipo do que pretende fazer em 2026. Siersk relatou várias contraofensivas em direção a Dobropilha. Essa cidade, também na região de Pokrovsk, Oblast de Donetsk, foi foco de contra-ataques ucranianos entre agosto e outubro de 2025. A Ucrânia usou isso para recuperar muito território. Nossas unidades repeliram o ataque inimigo, se reagruparam e libertaram mais de 430 km² ao norte de Pokrovsk. Siersk afirmou que as perdas russas ultrapassaram 13 mil mortos e feridos nessas contraofensivas. Na segunda metade de 2025, vimos os primeiros estágios de uma nova estratégia. Agora, a Ucrânia adota totalmente essa estratégia por um motivo simples. Ela funciona, pois a Ucrânia se prepara para essa nova abordagem em 2026 que unirá defesa firme e nova ofensiva. A Rússia está em apuros. Isso nos leva ao segundo motivo citado para a mudança de abordagem da Ucrânia, já mencionado no vídeo. Grande parte do território que a Rússia tomou em 2025 está pronta para ser 2026. Há alguns motivos, começando pelos modestos ganhos da Rússia. Em troca das enormes perdas de soldados durante a explosão de Donetsk em 17 de janeiro, Grace Maps e Katerina Stepanenko escreveram um artigo para o The New York Post que destacou esse ponto. Bem, a dupla destacou que, de acordo com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, as forças de Putin estão sofrendo entre 20 mil e 25 mil mortes por mês para conseguir os pequenos avanços que estão fazendo na Ucrânia. Em dezembro, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que cerca de 30 mil soldados russos morrem por mês. Lembre-se, são mortos, não feridos. Há soldados feridos que devem ser incluídos nas contagens de mortos, e explicaremos o motivo. Isso será um grande problema para a Rússia em breve. Independentemente de qual desses números esteja correto, mesmo o valor mais baixo de 20 mil por mês é devastador para a Rússia, tanto operacionalmente quanto do ponto de vista da imagem. De acordo com a britânica, estima-se que a antiga União Soviética sofreu cerca de 15 mil mortes de soldados durante um conflito que durou cerca de uma década e acabou terminando em fracasso. Para a Rússia, Putin agora está desperdiçando pelo menos 5 mil vidas a mais do que o total daquela guerra inteira por mês. Ele permite que morram por mês, na Ucrânia cheia de drones, o dobro de soldados russos que morreram em toda a guerra do Afeganistão. Se os números de Zelensky forem certos, por que ele faz isso por tão pouco? Ganhos que Maps e Stepanenko dizem equivaler a 1 km², ou cerca de 0,386 milhas quadradas para cada 93 baixas ao longo de 2025. A taxa de baixas por território capturado pela Rússia é semelhante à de anos anteriores, porém agora existe uma diferença importante. A Rússia compensou grandes perdas com uma campanha de recrutamento, pagando muito para atrair soldados. Para o Kremlin atacar as defesas da Ucrânia agora não é tão fácil. A Rússia não recruta rápido o suficiente para substituir soldados, e seu exército na Ucrânia começa a enfraquecer. As contraofensivas citadas por Siersk estão mais possíveis do que nunca. A decadência do recrutamento russo começou em 2025, apontam Maps e Stepanenko. A dupla afirma que a Rússia enfrenta dificuldades para repor suas baixas militares. A Rússia recrutou 406 mil pessoas em 2025, segundo o Kremlin, e estimativas ucranianas sugerem que as baixas ultrapassaram 410 mil no último ano. Isso já indica um déficit anual de 4 mil soldados, mas esses dados não mostram tudo. Como vimos nos contra-ataques da Ucrânia, a verdadeira reviravolta começou na segunda metade de 2025. O Kiev Post relatou que, em outubro de 2025, a campanha de recrutamento da Rússia começava a enfraquecer devido à combinação das altas baixas e do recrutamento vacilante. Apesar dos bônus recordes para quem topasse se alistar na invasão de Putin, todos que buscavam lucrar com a guerra já
já haviam se inscrito, segundo recrutadores russos citados pelo veículo. Isso é um grande problema para o Kremlin em 2026. Se a promessa de bônus de até $39.300 e pagamentos crescentes não bastar para convencer os russos a se alistarem para a guerra, Putin será obrigado a considerar a mobilização, decisão que tenta evitar há anos. É uma decisão que ele pode ter que tomar, e é uma decisão que pode se mostrar tão impopular a ponto de dar o golpe final nas ambições de Putin na Ucrânia. No dia 8 de janeiro, a Al Jazeera fez uma reportagem sobre o estado do recrutamento russo. Neste momento, os números ainda estão altos. A Rússia pretende recrutar uma média de 34.083 soldados por mês em 2026. Mas agora isso pode não bastar. Zelensky e Siersky disseram que as perdas russas em dezembro foram de 33.000 a 35.000 apenas as confirmadas por vídeo. O que vemos é que a taxa de mortes dos militares russos é tão alta que o Kremlin não consegue substituir soldados rapidamente. Esse desgaste é causado intencionalmente pela Ucrânia e prepara o terreno para 2026, quando Siersky afirma que o país partirá para a ofensiva. Mesmo se o dinheiro convencesse soldados suficientes de que a Rússia precisa da guerra. O Kremlin também enfrenta problemas nisso. 2026 pode ser o ano em que tudo finalmente desande. Os mapas econômicos da Rússia de Stepanenko mostram como os ataques ucranianos a refinarias e outras infraestruturas de energia afetam a economia russa. Cerca de 10% do refino da Rússia foi interrompido apenas em novembro de 2025, afirmam os dois. Dezembro registrou pelo menos 24 ataques a ativos e infraestrutura de petróleo russos, um recorde que provavelmente não durará muito. A Rússia começa hoje a sentir os efeitos dos constantes ataques devastadores de drones e mísseis de longo alcance da Ucrânia. Como a TVP World e outros relataram em 16 de janeiro, as receitas de petróleo e gás da Rússia caíram 24% em 2025 em comparação com o ano anterior. Esses mesmos pagamentos também ficaram significativamente abaixo das projeções de 11.055 bilhões de dólares que o Kremlin havia previsto, o que já era uma redução em relação aos 1,398 bilhão que o governo russo havia originalmente estimado. O número final da receita russa de petróleo e gás em 2025 foi de cerca de 10.836 bilhões de dólares. Isso é cerca de 2 bilhões de dólares abaixo da previsão revisada e mais de 30 bilhões a menos do que a Rússia esperava no início de 2025. Pode-se dizer que ataques ucranianos e sanções ocidentais custaram à Rússia pelo menos 30 bilhões de dólares em petróleo e gás em 2025. Esse dinheiro não pode mais ser tributado pela Rússia, nem usado por Putin para fortalecer suas forças armadas. O que estamos vendo aqui é uma confluência de questões que, juntas, resultam na degradação constante da força militar da Rússia ao longo do tempo. A falta de dinheiro resulta em menos equipamentos, treinamento ruim e baixo desempenho das forças armadas. Com menos investimento na máquina de guerra de Putin, mais soldados russos morrem por falta de treinamento, blindagem e táticas para superar as defesas da Ucrânia. Isso prepara a Rússia para os próximos contra-ataques ucranianos, e Putin pouco pode fazer. O único aspecto positivo dessa crise econômica para a Rússia é que, segundo o próprio país, a inflação está caindo. O The Moscow Times informou em 16 de janeiro que a agência russa Rosstat afirma isso. A inflação caiu para cerca de 56% em 2025, uma forte redução frente aos 95% de janeiro. Mas essa boa notícia para a Rússia será breve. O aumento do imposto sobre valor agregado de 20% para 22% aumentará a pressão nas finanças das pessoas e pode causar um pico na inflação, segundo o veículo de notícias. A Ucrânia está ficando mais forte, a Rússia está enfraquecendo. A cada mês, tudo o que resta para Putin. Mapas e Stepanenko afirmam em seu artigo para o The New York Post que isso é propaganda. O Kremlin amplifica a conquista de pequenas aldeias na linha de frente e fronteira como grandes vitórias e avanços, o que nunca ocorre, escrevem os autores. A Rússia utiliza hasteamentos de bandeiras enganosos, incursões transfronteiriças e reuniões militares para reforçar visualmente essas mentiras. Putin frequentemente cria suas próprias narrativas. Nem ele pode contestar os números que apontam um 2026 possivelmente devastador para a Rússia. Isso, claro, assumindo que a Ucrânia consiga evitar os erros cruciais que cometeu alguns anos atrás, ao lançar a contraofensiva para retomar grande parte do Donbass controlado pela Rússia.
Já mencionamos essa contraofensiva no vídeo. Syrskyi e as forças armadas ucranianas certamente aprenderam lições com a tentativa frustrada de expulsar a Rússia, que serão usadas nas operações de 2026. A principal dessas lições é: não se estenda demais. Segundo matéria da Reuters de dezembro de 2023, que analisou os obstáculos à contraofensiva da Ucrânia no verão anterior, o país tentou avançar além de sua capacidade. A contraofensiva se espalhou por grande parte da linha de frente. Segundo o veículo, a ofensiva se concentrava em Zaporizhia, que analistas viam como o caminho mais direto para dividir as áreas ucranianas ocupadas pela Rússia. Uma linha de combate de 80 quilômetros ou 50 milhas deveria se estender de Orokiv passando por Tokmak até chegar a Melitopol, tudo para cortar as linhas de suprimento da Rússia para a Crimeia. A Ucrânia dividiu suas forças em 3 eixos, um deles ao norte, em Bakhmut, Donetsk, levando-a a se estender tanto que o contra-ataque perde força. Esse erro não se repetirá. O que a Ucrânia planeja lançar em 2026 será diferente da contraofensiva de 2023. Será similar aos contra-ataques do segundo semestre de 2025, mas em escala maior. Pequenos assentamentos serão retomados. A Ucrânia vai explorar fraquezas nas linhas russas provocadas pelos problemas já discutidos. Diferente de 2023, a Ucrânia tentará manter defesas fortes e atacar, destruindo posições russas mal protegidas em ofensivas rápidas. Existem outras vantagens que a Ucrânia tem em 2026 que não tinha em 2023. A contraofensiva de 2023 foi planejada meses antes, e a Rússia sabia que ocorreria. Muitas conversas e ações lentas prejudicaram a Ucrânia, pois deram tempo à Rússia para organizar suas defesas. Isso não ocorrerá em 2026. Destacamos os comentários de Syrskyi sobre a modernização das forças armadas da Ucrânia por um motivo. Em 2026, cada contra-ataque será decidido rapidamente e executado com a mesma rapidez. Idealmente, os avanços lentos que acabaram sendo interrompidos, como vimos em 2023, não serão um fator. Em 2026, a Ucrânia atacará com força, se fortificará e avançará. A Rússia finge estar pronta para o futuro, mas não está. Neste momento, Putin estabeleceu um prazo até abril de 2026 para tomar todo o Donbass. Francamente, esse é um prazo ridículo. Pokrovsk ainda não caiu em Donetsk, e mesmo que caia sob controle russo, a Rússia precisará superar um cinturão de fortalezas de 50 quilômetros no oeste de Donetsk. A BBC informa que o Instituto para o Estudo da Guerra afirma que a Ucrânia passou 11 anos até 2025 reforçando esse perigoso cinturão de cidades. Além de Pokrovsk, a Rússia precisaria conquistar Sloviansk e Kramatorsk nos próximos 4 meses para cumprir o prazo de Putin. Isso simplesmente não vai acontecer. A Rússia levou quase 2 anos para se aproximar de capturar Pokrovsk, e as cidades que esperam pelas forças esgotadas de Putin são ainda maiores e mais fortificadas. Pelo menos a Rússia terá novas divisões para se defender dos contra-ataques ucranianos. Como o próprio Syrskyi aponta em sua entrevista à LBUA, a Rússia planeja formar pelo menos 11 divisões em 2026. Mas tem um porém nisso. A Rússia planejava formar 14 divisões em 2025, mas não formou mais do que a metade. E mesmo assim, em parte, o recurso foi usado para repor perdas, diz Syrskyi. Nesse contexto, criar 11 novas divisões soa ambicioso, já que a Rússia perde mais soldados do que recruta e a Ucrânia estará no ataque. A Rússia não está preparada para a tempestade que vem aí, e se a Ucrânia agir bem, 2026 pode marcar a reversão dos poucos avanços russos em Donetsk. Putin ficará perdido falando da queda inevitável do Donbass enquanto sua estratégia desmorona. A Ucrânia conta com outra arma para devastar a retaguarda russa antes de seus contra-ataques de libertação. Drones Middle Strike chegaram à Ucrânia, que já os utiliza para devastar a retaguarda russa. Você pode descobrir tudo sobre eles em nosso vídeo e como eles já estão destruindo exatamente aquilo que foi projetado para detê-los. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais sobre a estratégia da Ucrânia em 2026. Obrigado por assistir.